Oi, testando, estamos aqui nos preparando para iniciar a live sobre o mês da Bíblia, o livro do profeta Ezequiel. Oi. Deu certo. Deu certo? Áudio. 1, 2, 3, testando para a qualidade do áudio. Estamos para iniciar a live do mês da Bíblia, sobre o livro do profeta Ezequiel. Só estamos ajustando o áudio para que chegue com qualidade.
Uma boa noite a todos que nos acompanham. Então, nós, nessa noite, vamos fazer uma breve reflexão dentro do mês da Bíblia sobre o livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele enfatiza muito a presença do Espírito de Deus que dá vida. Então, vamos pedir essa presença do Espírito de Deus para que também nos conceda a vida para acolhermos a sua palavra e nos aproximar sempre mais dele através dela. Então, vamos, guiados pelo Espírito, vamos iniciar a nossa reflexão. Uma breve introdução a respeito do mês da Bíblia. Setembro é dedicado à Bíblia por nós comemorarmos no dia 30 São Jerônimo, que é o grande tradutor da Bíblia, né? E também no mesmo dia 30, por isso, o dia de São Jerônimo, recordamos o dia da Bíblia. E dentro dessa realidade, nós, como Igreja do Brasil, celebramos a presença da Palavra de Deus de forma especial, então, neste mês de setembro. O mês da Bíblia começou a ser celebrado em 1971. Já tem uma longa trajetória. E ele iniciou na Arquidiocese de Belo Horizonte, foi promovido pela Arquidiocese, auxiliado pelo Serviço de Animação Bíblico das Irmãs Paulinas. Posteriormente, esse mês da Bíblia ganhou um alcance nacional, sendo incorporado ao calendário da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Então, a todo mês de setembro, como nós celebramos Quaresma, o início da Quaresma, com ela a campanha da fraternidade. Nós celebramos o mês de agosto, o mês das vocações, setembro, o mês da Bíblia, outubro, o mês missionário. Então, a celebração do mês da Bíblia se insere dentro desta realidade. Todo ano, a Conferência Episcopal sugere um livro para ser estudado. Quem recorda, no ano passado, nós fizemos presencialmente uma noite de estudo da Carta aos Efésios. Este ano, né, a CNBB sempre vai intercalando Novo e Antigo Testamento. Neste ano de 2024, o mês da Bíblia é dedicado ao livro de Ezequiel, e iluminado por um pequeno texto do próprio Ezequiel, que é o lema desse mês da Bíblia, que diz assim: porei em vós o meu espírito e vivereis. Porei em vós o meu espírito e vivereis. Ezequiel 37, 14. Entrando um pouco algumas informações importantes, né? Nós não podemos fazer exegese do livro de Ezequiel, porque isso é muito demorado e também muito desgastante. Nós vamos dar algumas informações que são importantes depois para nós lermos o livro do profeta Ezequiel, que esse é o grande objetivo do mês da Bíblia, nos propor um livro para ser estudado e, por isso, ser lido esse livro. Primeiramente, dessas informações, Ezequiel, o nome Ezequiel significa Deus fortalece. Seria, então, aquele que Deus fortaleceu, aquele que Deus fortalece. Ezequiel foi um sacerdote que no exílio se tornou profeta. E era um sacerdote bastante jovem ainda. Tudo indica que ele ainda não havia assumido a missão sacerdotal no templo por causa da idade, no tempo do que ele foi exilado.
que ele deveria ter em torno de 25 anos, e ainda não era tempo de assumir. Mas ele já era do grupo sacerdotal, junto ao Templo de Jerusalém. E ele fazia parte de uma família, e esta família, que tinha como pai Buzi, que era sacerdote, o pai de Ezequiel era sacerdote, né? Era uma família que participava da corte, era uma família que convivia no palácio do rei Joaquim, na época o rei Joaquim. Então não era uma família sem expressão da sociedade judaica, mas uma família que estava sempre ali, fazia parte da corte do rei. Ezequiel foi chamado e exerceu o seu ministério profético entre os exilados. E o capítulo 1, verso 1, apresenta ele entre esses deportados à margem do rio Quebar. Me permitam, vou só ler esse pequeno trecho para nós nos localizar, esse primeiro versículo, para nós nos localizarmos, né, essa realidade. Diz assim o profeta Ezequiel: no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, quando me encontrava entre os deportados, à margem do rio Quebar, abriu-se os céus e contemplei visões divinas. Aí ele nos localiza, ele nos coloca dentro desse seu chamado e da missão que ele exerce. Dentro desse momento, que é muito significativo, muito importante para o povo judeu, que é o período do exílio. Nesse mesmo período do exílio, nós encontramos outros profetas que também convivem com essa realidade, ou menos eles manifestam essa realidade. Os capítulos mais finais do livro do profeta Isaías nós frequentemente lemos nas nossas celebrações, e ele apresenta essa situação do povo no período do exílio. Jeremias também é outro profeta contemporâneo, provavelmente, a Ezequiel, e que também manifesta, especialmente na parte do livro das Lamentações, essa realidade do exílio. Daniel também é um profeta que conviveu com essa realidade e apresenta na sua profecia, ou ele profetiza nesse tempo. Lembrando que o exílio do povo judeu, o exílio na Babilônia, do início ao fim, dá praticamente quase 60 anos, né? Então é um período longo, 59, 58, 59 anos, é um período longo. Então não é um período assim breve. Quando nós olhamos o livro de Ezequiel como um livro profético, ele é bastante diferente dos demais livros proféticos. Talvez não tanto como o livro de Daniel. O livro de Daniel é mais próximo. Por que isso? Porque Ezequiel utiliza-se do gênero literário apocalíptico, né? Nós conhecemos muito melhor assim, o livro do Apocalipse, né, que usa esse gênero, por isso o nome, né, o livro do Apocalipse. Mas outros livros e textos da Sagrada Escritura usam esse mesmo gênero literário. Então, o Apocalipse, ele usa muitas visões, né, muitas imagens, muitas alegorias, símbolos. Né? Se nós olharmos o livro do profeta Daniel, ele apresenta no capítulo 1 ao 3, e do 8 ao 11, muitos símbolos, êxtases arrebatadores. No capítulo 8 e no 40,
também ele vai apontando uma redenção escatológica mediante o julgamento das nações, né? Todas essas realidades se enquadram dentro do gênero literário apocalíptico. Para a gente entender, o gênero apocalíptico ele é muito usado quando um povo vive sob uma realidade de falta de liberdade, né? Eu vou usar um exemplo para vocês entenderem. Quando nós no Brasil passamos pela ditadura militar, e isso vocês vão encontrar hoje mesmo muitas, especialmente músicas, e aí entra o Chico Buarque, Caetano, o Gil e outros, o Geraldo Vandré, com mais expressão, eles fazem uma letra que usa uma linguagem para dizer outra coisa, né? Porque eles não podiam falar abertamente, né? Porque senão eram, né, censurados. O Apocalíptico usa mais ou menos essa realidade. Fala de uma realidade para manifestar outra, né? Então, é uma linguagem que, biblicamente, está bastante presente no Apocalipse e em alguns livros proféticos, né? Não vamos nos deter muito nesse sentido, mas para a gente ter presente, e isso faz uma das grandes diferenças do livro do profeta Ezequiel. Mas uma coisa que é importante a gente ter presente, algumas escritores, alguns pesquisadores sugerem que Ezequiel tenha profetizado fora da Babilônia, mas a maioria diz que toda a mensagem profética de Ezequiel foi vivida e proclamada no exílio da Babilônia. Então, era um momento de vivência não comum, né, do povo judeu. E essa profecia provavelmente foi, né, acontecendo entre 597 e 589. Recordando, aqui nós estamos no Antigo Testamento, e daí a contagem dos anos é ao contrário, porque nós comentamos do menor para o maior, e nesse período a gente conta como do maior para o menor, ao contrário, porque justamente os anos vão de 1000, vai a 900, 800, 500, até chegar no ano zero, que é o nascimento de Jesus, porque o calendário gregoriano tem como a figura e o nascimento de Jesus como o início da nova história. Então, a profecia de Ezequiel se deu provavelmente entre 597 e 589. E nesse tempo, ele buscou conscientizar os exilados, o povo judeu que tinha sido levado para a Babilônia, a respeito da situação da sociedade judaica, especialmente durante o reinado de Sedecias. Sedecias foi sucessor de Joaquim. Nós já vamos ver, retomamos logo essa dinâmica. Esse livro de Ezequiel, ele se caracteriza, por isso, dentro dessa linguagem apocalíptica, desse gênero literário apocalíptico, ele se caracteriza por uma série de oráculos que dá também uma característica de um diário. O livro do profeta não é um livro breve, é um livro com 48 capítulos, um livro robusto, poderíamos dizer, né? E ele usa, assim, a gente vai ver como se fosse um diário dos exilados. Então, ele vai fazendo a sua profecia ali e vai fazendo esse caminho. Tem essa característica também que parece, se aproxima muito do diário. Para nós entendermos o livro do Ezequiel, que não é um livro dos mais fáceis a serem entendidos, justamente por causa desse gênero literário, porque nós temos a tentação de ler esquecendo o gênero literário, né? Por um exemplo,
quando no capítulo 36, aí ele fala da prostituta. Nós podemos imaginar que seja uma mulher, que seja uma pessoa, mas não é. É a sociedade judaica. Né? Então a gente pode, por isso é um livro que pode se tornar um pouco mais difícil, justamente por causa desse gênero, dessa forma de escrita. Mas para entender, então, se faz necessário ter presente esse gênero literário que é utilizado, né? Mas especialmente ter presente o contexto em que ele foi escrito. Né? A mensagem do profeta Ezequiel vem contemplar, né, esse quadro histórico de dor e de morte, né, do exílio, mas também ele traz centelhas de esperança, de vida. Né? Por isso a gente tem que entender essa realidade. Nós vamos falar um pouco desse contexto. Mas voltando um pouco ao próprio autor, Ezequiel, como eu dizia, que era um sacerdote, filho de sacerdote que se torna profeta no exílio, ele fala dele também. E ele afirma que ele, segundo ele próprio, ele sempre foi fiel a Javé. Isso nós vemos especialmente no capítulo 4, versículo 14. Então é importante a gente ter presente essa realidade. No momento que a infidelidade do povo judeu é escancarada pelo profeta, ele afirma a sua fidelidade. Ele, como sacerdote que se torna profeta, um homem no templo, né, um homem no palácio, mas um homem fiel à aliança com Javé. Isso é importante, então, nós termos presença. E dentro dessa realidade, né, o Ezequiel tenta mostrar aos exilados que, apesar de toda a destruição, de toda a morte, de todo o desterro, ainda há esperança. Ainda há esperança. Né? Por isso, o profeta, como faz assim o Isaías, o próprio Jeremias, que também tem o livro das Lamentações, que é o grande choro desse tempo do exílio, mas ele sempre apresenta que há esperança. Se a situação é difícil, ainda existe esperança. O que acontecia, e isso é importante para nós entendermos depois da leitura do livro do profeta. Antes do exílio, o povo professava a fé em Deus único, em Javé. E eles acreditavam que a sua liberdade, a sua prosperidade, estaria assegurada independentemente de qualquer coisa, porque eles eram a nação escolhida por Deus. Essa é uma realidade muito forte do povo judeu, que se sentiu o povo escolhido, mas essa convicção muitas vezes acabou levando a certos desleixos, a certos equívocos. Eles confiavam, sim, que eram escolhidos. Né? E se eles achavam, então, que, por serem um povo escolhido, nada os afetaria, eles começaram a descuidar de certas coisas. E aí entra o profeta, os profetas. Né? Mas aqui nos referimos a Ezequiel. O profeta e os profetas daquele tempo procuraram alertar as pessoas, os dirigentes, né, quanto ao risco dessa segurança, que era uma segurança descomprometida. Né? Eu tenho alguém que me protege, Deus é o grande Senhor, o grande guerreiro, ele eu tenho uma proteção infinita e nada vai me abalar. Mas os profetas já começavam a questionar e dizer, não, olha, não é bem assim, não é bem assim. Os profetas mostravam, né, que não se podia compreender essa eleição divina, essa escolha do povo judeu como algo mágico, que os livraria de qualquer ameaça. E era isso que eles pensavam. Né? Nós somos escolhidos, nós somos salvos,
e nada nos afetará. Por isso, os profetas pré-exílio, antes do exílio, alertavam que era urgente que o povo assumisse uma forma de pertença ao Senhor de coração, verdadeira, não de aparências, que vivessem segundo a lei de Deus, para que aí sim a sua paz, a sua integridade fossem asseguradas. Ezequiel é um desses profetas que insiste nessa realidade. E mesmo no meio do desterro, do desespero, do exílio, ele continua alertando essa realidade. E ele continua mostrando, olha, existe saída, Deus nos escolheu, é misericordioso, mas nós precisamos também fazer e cuidar da nossa parte. Vamos olhar um pouquinho dentro dessas informações gerais que eu dei, umas coisas nós vamos retomar, mas um pouco esse contexto histórico do livro, que algumas coisas que eu apresentava, mas eu quero fazer retroceder um pouco para que a gente possa entender. O livro de Ezequiel nos coloca diante de uma das etapas mais atribuladas, mais trágicas da história do povo judeu, que é o exílio na Babilônia. Exílio que vai de 597 a 538. Esse é o momento mais dolorido do povo judeu, se quisermos, do povo de Deus. Essa história deste período nós podemos encontrar em outro livro, que é interessante, porque é um mais breve, uma síntese, que nós encontramos no capítulo 18 a 25 do segundo livro dos Reis. Então, se nós quisermos conhecer um pouco a narração desse momento histórico do povo de Deus, do povo judeu, o livro dos Reis, capítulo 18 a 25. O que aconteceu? Lembremos que Davi foi o grande rei dos judeus. Ele sucedeu Salomão. Com a morte de Salomão em 930 a.C., o povo de Deus acabou se dividindo e surgiram dois reinos. Até então existia um reino, que Davi, Salomão, eram o seu rei. Agora começa a surgir dois reinos. O reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. O reino do norte, Israel, foi destruído em 722, com a tomada da Samaria pelos assírios. A Samaria, ali, a região do lado de Israel, hoje, aquela área que nós olhamos no mapa, que significaria a Cisjordânia. Então, nesse período, 722, o reino do norte de Israel foi destruído. Em 587, é a vez do reino de Judá chegar ao fim, quando Jerusalém foi saqueada e o templo foi destruído pelos babilônicos. Neste momento que se dá o exílio, grande parte da população de Judá foi deportada para a Babilônia. Essa deportação se deu em dois momentos. Num primeiro momento, uma primeira deportação, se nós quisermos assim, ela se dá em 597, e quando os babilônicos tomaram Jerusalém, eles levaram para a Babilônia, que Babilônia seria a região que hoje é o Iraque, a região ali do Iraque, eles levaram o rei, que era Joaquim, com a sua corte, com os oficiais, os militares,
né? Os sacerdotes. E aqui estava Ezequiel, sua família foi também deportada junto. Qual é que era a estratégia dos babilônicos? Nós retiramos a liderança, né, do povo, deportamos, levamos para o nosso país, controlamos eles lá e colocamos alguém para administrar a região que nós tomamos e esses ficam dependentes de nós. Tirada a liderança, se dificulta a reorganização do povo. Então, nesse primeiro momento, levaram mais a liderança judaica. Mas as pessoas mais nesse sentido. A grande população permaneceu em Judá, permaneceu em Jerusalém. Quando os babilônicos levaram Joaquim com toda a sua corte, todas as lideranças para a Babilônia, eles deixaram Sedecias, que aparece na Bíblia aí, né? Sedecias que fazia parte do governo do rei Joaquim como o novo rei de Judá. Mas com uma condição, que ele seria submisso a Nabucodonosor, que era o imperador, o rei da Babilônia. Ele, com esse acordo, ele seria submisso à Babilônia. Não foi o que aconteceu. Sedecias fez aliança com o Egito para se colocar contra os babilônicos. Nesse momento, o reino de Judá, que havia perdido a sua grande liderança, né, se vê mergulhado numa disputa de ordem internacional. De um lado, o Império Babilônico, e de outro lado, o reino do Egito, que também não era um reino frágil. Essa disputa. O Sedecias fez aliança com o rei do Egito para justamente combater o Nabucodonosor e a Babilônia. Consequência disso foi desastrosa. O que aconteceu? Os babilônicos mandam suas tropas para a Judéia, destroem Jerusalém, arrasam praticamente com Jerusalém, destroem o templo e levam para a Babilônia praticamente toda a população judaica. Só ficaram os escravos, aqueles que realmente eles percebiam que não tinham força, condições de reagirem e de se oporem ao imperador da Babilônia. O profeta Jeremias é a grande testemunha histórica de todo esse desastre político. Especialmente falava o livro das Lamentações, é o grito doloroso do povo sofrido, vítima dos erros políticos dos governadores. É muito forte isso aí. A segunda deportação se dá aí, quando, então, porque Sedecias não se submeteu, né, e fez aliança com o Egito, daí a segunda deportação se dá aí em 587. A partir daí, então, como eu dizia, toda a população praticamente foi levada para a Babilônia. Esse é um momento chave, porque com isso, com a destruição do templo, com praticamente arrasado o reino da Judéia, Jerusalém, chega o fim a monarquia em Israel. Se ainda com Sedecias, meio assim, ainda continuava, agora acaba a monarquia. Nesse sentido, o exílio representou o trágico fim da dinastia davídica, que era a grande esperança do povo judeu. Agora deportados, né, sem tempo, a cidade destruída, chegava ao fim a dinastia davídica.
Aí nós entendemos depois, até com o próprio Jesus, quando se fala, né, da restauração do reino de Davi, a Bíblia insiste muito nisso, porque aqui é que ele é praticamente exterminado, né? Então isso é muito dolorido para o povo judeu, né? É muito dolorido. Por quê? Porque eles se viam o quê? Nós que tínhamos a esperança que nós jamais seríamos derrotados, que nós jamais seríamos humilhados, escravizados, porque Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. E se deu toda essa situação. Olhando um pouco mais, então, agora, para esse povo que foi levado agora à liderança e depois o conjunto do povo, né? Esses primeiros que foram, os primeiros deportados, que era a liderança judaica, e entre eles estava Ezequiel, no início eles acreditavam que o nosso exílio será muito breve. Ele será breve. Justamente por quê? Porque Javé era o Deus guerreiro, o Deus forte, o grande Senhor que não nos abandonará. E Ele vai nos libertar. Ele vai nos livrar dessa situação. O profeta Ezequiel começou a dizer: não é bem assim. A volta não vai acontecer brevemente. Por quê? Porque nós, tanto nós que estamos aqui no exílio na Babilônia, como os remanescentes em Judá, continuam com a sua infidelidade. Né? Continuam com a sua infidelidade. E aí daí que, por causa disso, que se deu a segunda deportação e a destruição. Quando se dá essa segunda deportação e a destruição do templo, a destruição praticamente de Jerusalém, cai a ficha deles. Não vai ser assim tão fácil. Não vai acontecer a nossa volta à nossa terra brevemente. Aí eles começam a se questionar. E aqui começa um problema seríssimo do povo de Deus. Eles começam a levantar a dúvida: seria Deus o verdadeiro Senhor? Javé seria o grande guerreiro? Javé é o Deus único. Javé é aquele que nos salva. Javé é aquele que nos dá segurança. E aí eles começam a questionar. E começam a duvidar do senhorio de Deus. Se foi Nabucodonosor que superou a força de Deus, não seria Nabucodonosor mais forte que nosso Deus Javé? Não seria ele mais poderoso do que o rei Javé? Que o Deus Javé? Por isso, temos que recordar: o povo de Deus vivia regido sob o regime da teocracia. Como nós conhecemos alguns países ainda que continuam com a teocracia. A religião, a política, os exércitos se tornam uma coisa só praticamente. Por isso, quando foi a destruição de Israel, a destruição de Jerusalém, do templo, essa derrota não foi simplesmente uma derrota política, uma derrota militar, mas também eles entenderam que foi uma derrota de seu Deus. No fundo, o que passava na cabeça? Mas Javé não é tão poderoso assim. Javé não tem toda essa força. Ele não é o invencível. Ele não é aquele que eles diziam o Senhor dos Senhores. E aí entra
a missão do profeta Ezequiel. Mostrar que isto não é verdade. Que mesmo na dor do sofrimento, da escravidão, mesmo que Deus tenha dito que os abandonou por causa da infidelidade, Deus continua junto com eles. Deus continua os acompanhar. E ele manifesta isso num momento muito interessante, que é um dos textos mais conhecidos do profeta Ezequiel, que é aquela passagem no capítulo 37, né, daquela imagem dos ossos ressequidos, que o Senhor pousa sobre eles, lhe coloca o Espírito e devolve a vida. Essa imagem mostra muito. Os ossos ressequidos manifestam esse sentimento de derrota do povo, né? De destruição, de liquidação, aniquilados. Mas, ao mesmo tempo, o profeta mostra que, atrás de toda a dor, de todo o sofrimento, existe um facho de luz. Deus não foi vencido. Ele faz a vida ressurgir dos ossos ressequidos. Mesmo o sofrimento ao extremo, mesmo toda essa realidade de dor, de escravidão, Deus continua sendo o Senhor. Por isso, é diante desta situação que Ezequiel surge como aquele que busca auxiliar o povo escravizado a perceber que Deus não os tinha abandonado definitivamente. E muito menos Deus era a causa da sua escravidão. A causa da sua escravidão era justamente a sua infidelidade. E Deus continuava a falar, e Ezequiel mostra que Deus é o verdadeiro pastor, que ele continua sendo pastor. E depois Jesus vai assumir também essa mesma imagem do pastor. Eu sou o bom pastor. Aqui, Ezequiel mostra que Deus ainda está no controle e ele é o pastor. Ele está acompanhando o povo. Nós percebemos isso lá no capítulo 34 de Ezequiel. Deus é aquele que propõe e ele se torna um novo templo. Ezequiel 40 a 47. Ele restaura a criação, né? Ezequiel faz as pessoas a perceberem, através dessa imagem que eu já vos falava, os ossos ressequidos, faz as pessoas a descobrirem, perceberem que lá onde a vida parece não existir, ela ainda está presente. A partir daí, Ezequiel mostrando que Deus continua acompanhando, que Deus não é o perdedor como eles pensavam, né? Ele tenta e busca ajudar a que o povo assuma a sua responsabilidade pelo fracasso histórico. Fracasso de um sistema que se corrompeu, né? E que fez com que a nação ruísse. Aqui Ezequiel entra num aspecto que é muito interessante do livro dele. Ele insiste, né? Ele vai insistindo que cada um assuma a sua responsabilidade. Nós sabemos que nós também, muitas vezes, é mais fácil a gente jogar a responsabilidade em outras pessoas, ou muitas vezes jogar as catástrofes na mão de Deus, né? Olha, agora nós vivemos há pouco tempo enchentes no sul, agora o fogo que se espalha pelo país inteiro, por grandes regiões. Não, isso não é responsabilidade de Deus, isso não é vontade nem castigo de Deus, isso é irresponsabilidade nossa. Nós que não aprendemos a cuidar, né? São pessoas que metem fogo, né? E Ezequiel chama a atenção. Não, cada um tem que assumir o que fez.
Nós temos que, no fundo, o quê? Aprender a sermos responsáveis pelas nossas escolhas. Se eu escolhi meter fogo no meu campo, se minha casa queimar, eu não vou jogar a culpa no outro. É a minha responsabilidade, fui eu que tomei essa decisão. E assim por outros aspectos da nossa vida. Se eu decido fazer um caminho e depois as consequências são trágicas, não vou jogar na mão de Deus. Não vou culpar a Deus. Dizer que Deus me abandonou, Deus me esqueceu, Deus está me castigando. Mas sim tomar consciência que o que está acontecendo é resultado de opções que eu fiz. É isso que o profeta Ezequiel insiste com o seu povo. Aprendam isso. Não é que Deus os abandonou de forma definitiva. Deus os abandona quando vocês, quando ele dizia isso para o povo, quando vocês são infiéis. E aí, aquela grande imagem da prostituta, que não está falando de uma mulher, mas está falando do povo de Deus que se prostituiu. Falava muito da questão da prostituição quando Ezequias fez aliança com o Egito, se apegava a qualquer um que passava para se aliar contra outros. Isso o profeta chama de prostituição. Não é uma mulher que se prostitui, mas é o povo, é a nação, são o povo judeu, o povo de Deus que se prostitui de Deus, mas porque nós optamos por certos caminhos. Essa é a grande provocação que o profeta Ezequiel faz ao seu povo, porque sente que essa realidade está. Ele quer ajudar o povo a compreender que não é uma simples reforma de um sistema corrupto, corrompido, que vai gerar uma sociedade nova. Ele quer reanimar o povo, para que aprenda a caminhos verdadeiramente novos que superem esse tipo de vícios, esse tipo de mazelas. No fundo, o que o Ezequiel insiste? A necessidade de converter-se de coração a Javé. Não de aparências, não de simples normas, mas de coração. E converter-se a Javé de coração significa assumir o seu projeto. E a partir daí, construir uma sociedade nova, uma sociedade justa, uma sociedade fraterna, voltada para a liberdade. Esse se torna o grande programa, o programa profético de Ezequiel. E aí, a partir daí, ele diz, olha, se nós entrarmos nesta dinâmica, se nós nos convertermos verdadeiramente a Javé, aí sim nós podemos sonhar com a volta à nossa terra, nós podemos sonhar com uma nova sociedade, podemos sonhar com nova vida. Mas a partir dessa volta radical, sincera, de coração a Javé. Se nós fizermos isso, se isso acontecer, todos poderão participar igualmente das decisões daí que construir essa sociedade. A partir daí, todos poderão reconhecer que a partir desse dia, o nome da cidade será Javé, aí está. Ele fala no capítulo 48, verso 35. A Nova Jerusalém, que depois, no Novo Testamento, especialmente no livro do Apocalipse, é retomada. Então, a mensagem, a força do livro de Ezequiel. Por isso, é um livro, como eu vos dizia, que não é de fácil, assim, compreensão das mais fáceis,
mas é um livro extremamente importante e vem reanimar abalado, sofrido, um povo que está escravizado. Esse é o fim do exílio. Ele vai se dar em 539, quando Ciro é o rei, o imperador da Pérsia. Quando a gente fala assim, Pérsia, o que é Pérsia? Pérsia é o território que hoje seria do Irã, naquela região. Os persas seriam. Ciro era um império que se fortaleceu nesse tempo. E ele vence a Babilônia. Né? Então, ele vence a Babilônia. Quando ele vence a Babilônia, ele, inclusive nós encontramos isso na Bíblia, ele possibilita que os judeus voltem para a sua terra. Aí começa o fim do exílio. Certamente nem todos os judeus voltaram para Israel, mas a partir daí grandes levas de judeus, né, voltam para Judá, voltam para Jerusalém e vão buscar reconstruir a sua terra, a sua cidade. E aí que o profeta, nos últimos capítulos, né, vai apresentar essa nova Jerusalém e vai, inclusive, orientar um pouco como o povo deveria se organizar, inclusive como reconstruir o templo. Ele é muito minucioso nesse tempo. Mas então, o livro reflete basicamente este tempo. Como eu vos dizia, um dos tempos mais doloridos para o povo judeu. Porque, olha, vou recordando, perderam sua terra, perderam o seu templo, perderam o seu Deus, perderam o seu status de povo livre e um povo com um certo nível de arrogância. Agora, na Babilônia, eles não são nada. Grande parte deles são escravos. A elite judaica que foi para a Babilônia também foi preservada, porque tem essa história, as elites sempre preservam as elites, né? E lá também, muitos foram preservados da escravidão. Esses, muitos se estabeleceram na Babilônia, construíram suas vidas aí na Babilônia e não retornaram mais. Mas a grande maioria do povo volta a Jerusalém para se reconstituir como povo. Toda essa história está dentro do livro de Ezequiel, dentro de uma estrutura do livro. Eu vou apresentar para vocês, para depois, quando a gente for ler o livro, facilitar um pouco a nossa leitura. Bem? O livro pode ser dividido em 5 grandes partes, 5 partes assim importantes. Uma primeira parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, o verso 21, que manifesta a vocação profética de Ezequiel. Deus que chama Ezequiel para ser o seu profeta. Também dentro dessa linguagem apocalíptica, que é dentro de visões, coisas assim. A partir daí do capítulo 3, do verso 22, até o capítulo 24, por isso 20 capítulos, 21, né? O profeta faz o quê? Como eu dizia, ele faz muito os oráculos, as visões, né? E ele, então, faz toda uma reflexão para ajudar o povo a entender o que é que aconteceu. Então, são os oráculos sobre a destruição de Jerusalém. É aquilo que ele vai insistindo, né? Toda essa história
É aqui que ele insiste para que as pessoas tomem consciência da sua participação, né? Não jogar a culpa em Deus, mas reconhecer que o exílio é consequência das suas opções, né? Das suas infidelidades ao próprio Deus Javé. Numa terceira parte, é o capítulo 25 ao 32. Aí ele não só agora queria fazer o oráculo sobre a destruição de Jerusalém, agora ele faz oráculos contra as nações. Ali nós vamos encontrar várias nações, inclusive contra o Egito, né? Contra os persas, e assim vai, várias nações. Por quê? As nações que ele diz que quando presenciaram a ruína, a desgraça de Israel, nada fizeram e, inclusive, se alegraram com isso. Então, Deus agora encarga dessas nações. Quando restaura Javé vai, então, por isso os oráculos contra essas nações. São vários nomes. Na quarta parte do capítulo 33 a 39, agora ele começa a mudar um pouco a compreensão e já começa os oráculos de salvação para Israel. Muda a sua profecia, inclusive, que agora ele já começa a ser mais saliente como um profeta da esperança. Que toda a destruição que ele anunciava antes, no capítulo 3 seguinte, até o 24, agora ele começa a anunciar que Deus quer reconstruir. Né? Mesmo com a infidelidade, mesmo a situação, Deus não abandona. Aí entra aquela imagem da prostituta, né? Mesmo que ela traiu com todos os que passavam nas estradas, todos os impérios que estavam aí, Israel se vinculou, se aliou. Ele reclama que levaram manifestações religiosas ao templo, corromperam o templo, né? Mesmo em toda essa infidelidade, Deus se volta para Israel. E aqui tem uma linguagem que é mais forte a partir daqui, mas ela está muito presente em todo o livro de Ezequiel. Se vocês me permitem, deixa eu ver se eu localizo. É uma frase que se repete constantemente. E por que ela? Porque justamente aquela dúvida que o povo tinha a respeito do poderio, do senhorio de Deus, né? Então, ele insiste muito nesse sentido. Deixa eu pegar aqui no capítulo 36, se vocês me permitem um instantezinho. Mas ele repete constantemente essa realidade. Eu vou ler um pequeno trechinho, porque ele diz assim: eu vos darei um coração novo e vos porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Dentro de vós colocarei o meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais e observais os meus preceitos. Habitareis a terra de que fiz presente aos vossos pais. Sereis meu povo, e serei o vosso Deus. Sereis meu povo e sereis vosso Deus. E aí entra outra frase, ele diz: toda ação que Deus diz que vai fazer, ele diz: porque eu sou o Senhor.
porque eu sou o Senhor. Essa é uma das frases que mais se repete, né? A expressão que mais se repete no livro. Eu sou o Senhor. Vocês recordam que eu falei da dúvida do povo, né? Se Deus realmente era um Deus perdedor ou ele continuava com o senhorio? Ele é o verdadeiro Senhor ou não? E o profeta insiste, por isso repete muitas vezes, põe na boca de Deus, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. E aqui nesses capítulos, né, do 36 ao 39, de forma muito forte aparece isso. Que é o momento, então, da reconstrução, né, da retomada do povo judeu a seu caminho, a volta à sua terra. Então, essa presença de Deus. Também no capítulo, daí numa quinta parte, do capítulo 40 ao 48, ali o profeta também, sempre dentro de uma visão, porque é isso que caracteriza o seu livro e essa literatura apocalíptica, né? Ele tem a visão da Nova Jerusalém. Aí é a restauração do povo. A restauração, inclusive, ele insiste da restauração da monarquia davídica. A volta, ele insiste que Deus fará o quê? Deus fará voltar a um reino único. Você recorda que eu falei lá no início que o reino após Salomão, o reino se divide em reino do sul e do norte, Israel e Judá, ao contrário, Judá do sul, Israel do norte, né? E agora o profeta dessa restauração, na Nova Jerusalém, esse povo voltará ao único reinado. A restauração da dinastia davídica. Então não é um simples retorno à sua terra, a Israel, mas ele anuncia, né, profetiza essa volta à dinastia davídica, ao reino de Davi, que era o grande reino, o grande símbolo da força do povo de Deus. Se quisermos, para vocês também depois ajudar numa leitura, então eu vou rapidamente só colocar assim, dentro dessa divisão que eu colocava, alguns tópicos que ele fala, porque não dá para a gente querer apresentar, né? Então, no capítulo 1 até o 3:21, então o que ele apresenta de forma especial? A visão de Deus, Javé que está presente no exílio. Ele apresenta a missão profética, a missão do profeta e a palavra que alimenta esse profeta. Depois ele mostra as ações simbólicas, e aqui que o profeta constata que por causa da infidelidade Deus abandonou a sociedade corrompida. Quando vamos além, no capítulo 3 até o 24, que o oráculo sobre a destruição de Jerusalém, então ele vai mostrando as causas dessa destruição, que é a injustiça como a causa da destruição. Daí ele faz o discurso contra a idolatria, anuncia que o fim está próximo, a idolatria de Israel, que é a aliança com os outros povos, perverte a consciência das pessoas, e por isso Deus abandona uma sociedade corrompida, uma sociedade corrupta, e daí Deus apresenta como um castigo de tudo que aconteceu. E ele diz que por causa disso, o exílio é inevitável. O exílio é inevitável. Daí ele faz acusações sobre os falsos profetas, né? E ele insiste que
os profetas, os falsos profetas sempre dizem, não, está tudo bem, e na verdade não estava, porque era um povo idólatra, um povo que se havia corrompido a sua consciência. E assim ele vai, né? Mas aquilo que eu dizia antes, nessa situação ele insiste, cada um é responsável pelos seus atos. E esta é uma realidade que nós também precisamos refletir, né? Aquilo que eu já vos dizia anteriormente. Ele apresenta daí toda a história da infidelidade de Israel e apresenta a espada vingadora de Deus, né? Todos vão sofrer, mesmo aqueles que são inocentes vão sofrer por causa dessa infidelidade, especialmente das lideranças do povo. No oráculo contra as nações, então, só mencionando assim, ele tem o oráculo contra diversos reinos, então, especialmente contra Tiro, que era o rei da Pérsia, o oráculo contra Israel, o Egito, mas se multiplicam os oráculos nesse sentido. Do capítulo 33 a 39, ele apresenta aqui, então, a nova missão do profeta. Aquilo que eu dizia, muda um pouco a perspectiva do seu profetismo, né? Embora ele faça oráculos contra os pastores infiéis, contra Edom, né? Mas ele começa a apontar para uma nova vida, a restauração de Israel. E, finalmente, a visão da Nova Jerusalém, o povo de Deus restaurado, onde ele apresenta a nova sociedade, a nova cidade sobre o monte, que é a Nova Jerusalém, a volta do Senhor Javé, que agora vem morar nessa cidade, né? E aqui ele começa, então, na organização do povo, né? Ele, como eu dizia, ele não só apresenta como deve ser construída, reconstruída a cidade, inclusive o templo, ele dá as medidas do templo, como deve ser feito, mas algo mais importante, ele propõe, e aqui acontece, a partilha da terra. A terra precisa ser partilhada para que o povo se reconstrua. E apresenta a fonte maravilhosa que jorra do templo. É uma volta ao templo. Reconstruir o templo e voltar ao templo. Aqui também acontece, nesse período, uma realidade que é bastante significativa para o povo de Deus, o povo de Israel, o povo ali de Judá. Como o templo foi destruído, o templo era o centro da vida do povo, tanto político, né, religioso, ali estava o centro. Com a destruição do templo, eles não tinham mais a sua casa. Eles não tinham mais o seu ponto de apoio. Ali do templo é que emanava todo o caminho de vida do povo judeu. Como eles não tinham mais o templo, eles começaram a se apegar à lei. E a lei aqui, em muitos momentos, acaba substituindo o templo. E aí, aquilo que acontece depois com o povo de Deus, o povo de Deus, que muitos se tornam legalistas. Como não tinham tempo, se apegam exageradamente à lei e se tornam legalistas. E aí entram num caminho que também traz consequências. Eu vou saltar por causa da questão do tempo, né? Mas eu gostaria só de mencionar, eu vou só mencionar aqui porque
é um dos momentos mais importantes do livro, um dos mais conhecidos, né? Que é o capítulo 37 do livro de Ezequiel. Por causa do tempo, não vou ler o texto, mas vou recordar o texto. O que acontece? Ezequiel tem uma visão, né? É uma visão. E nele Deus comunica, né, um pouco a questão da realidade, né? E diz que Deus o leva para uma planície. Né? E diante dessa planície, Deus o convida a caminhar nessa planície. E o que o profeta encontra nessa planície? Essa imagem manifesta ossos ressequidos. Ossos ressequidos. A paisagem da planície não é uma paisagem agradável. Nós podemos, nessa imagem, apresenta um pouco isso. A planície, normalmente, nós esperamos, temos a expectativa de um ambiente verde, com água, com animais, o canto de pássaros. Não é isso que ele encontra. O que ele encontra? Ossos ressequidos, espalhados pela planície. Esta visão, ele mesmo diz, isto é Israel. É isso que acabou Israel. O povo de Deus acabou nisso. Um amontoado de ossos sem vida. Perdemos a vida por causa do exílio, por causa de nossas infidelidades, de nossas traições. Somos impotentes diante disso. O que pode surgir de ossos ressequidos? O que pode ser feito desse juntar de ossos ressequidos? E aí diz que a mão de Deus está sobre ele, convida para que ele passeie entre os ossos, e Deus promete, desses ossos, eu voltarei a dar vida. E aí, com a mão de Deus, com a profeta, que pede para que ele profetize, vai se juntando carne, músculos, e depois o Espírito vem habitar esses ossos e é retomada a vida. Não é que Deus vai pegar cadáveres e fazer a vida voltar, mas ele queria com essa visão mostrar, nós que estamos nessa situação de escravidão, nós que estamos nessa situação deplorável, não percamos a confiança, porque Deus vai nos devolver a vida. Deus vai nos fazer reviver. Deus vai nos restaurar. Essa era a grande mensagem que o profeta transmite ao seu povo. Deus continua sendo o Senhor. Mesmo que nós tenhamos dúvida, mesmo que nós vacilamos, Deus continua sendo o Senhor da história. E só Ele é capaz de devolver a vida. Mas nós precisamos voltar-nos a Ele de coração. Precisamos nos reencontrar com Ele. Precisamos converter-nos verdadeiramente a Ele de coração. Então, o profeta tem essa mensagem, assim, muito forte nesse sentido de esperança, né? De esperança de vida. Mas, devido ao horário, eu vou dar um salto, e eu gostaria de, só vou mencionar, para que depois vocês também possam observar um pouquinho. A leitura de Ezequiel em relação ao Novo Testamento, especialmente ao livro do Apocalipse. A releitura de Ezequiel no Novo Testamento encontra-se no livro do Apocalipse.
O que quer dizer com isso? Passagens do livro de Ezequiel inspiram, né? Não que o Apocalipse repita literalmente a passagem, mas elas inspiram justamente o escritor do Apocalipse para que ele, retomando essa experiência que foi funesta, foi terrível para o povo judeu, e agora no Apocalipse também eles viviam tempos difíceis, justamente o autor pega o quê? Busca em Ezequiel essa experiência e reescreve no Apocalipse para quê? Para retomar a esperança do povo. Porque o livro do Apocalipse é justamente isso, o livro da esperança. Então, se nós olharmos o livro de Ezequiel, vamos supor, a visão do carro de Yahvé, inspira o que é Ezequiel, capítulo 1, né? Inspira o Apocalipse, capítulo 4. A visão do livro, né? Em Ezequiel 2, é relida, refeita a partir do Apocalipse 5, 10, do livro dos selos, né? A visão que o fim está próximo, em Ezequiel, capítulo 7, inspira Apocalipse 8 também, né? Os assinalados com o sinal da cruz, né? Em Ezequiel, capítulo 9, retoma, então, ali em Apocalipse, capítulo 7. E assim nós vamos vendo várias passagens do Apocalipse, por causa, inclusive, dessa linguagem, né? Esse mesmo gênero literário, o Apocalipse se inspira no profeta Ezequiel, que o profeta fez esse caminho de renovação, de esperança. O Apocalipse faz também esse mesmo caminho, e por isso se apega a algumas passagens do profeta Ezequiel. Concluindo, eu falei que 1h15, né? Em que a leitura do livro do profeta Ezequiel pode nos ajudar a vivenciar a fé em Jesus Cristo no nosso tempo? E o que importa é isso, né? Como é que essa leitura, como é que esse profeta pode nos ajudar? Retomando algumas questões. O livro de Ezequiel nos convida a reconhecer a transcendência de Deus, cuja glória se manifesta na criação e na história. Aquilo que o povo tinha, a transcendência, essa presença também de Deus, o senhorio de Deus. Para Ezequiel, mesmo diante do sofrimento, do exílio, das dores, não é hora de lamentar a perda do passado, mas de acreditar no futuro prometido por Deus, de enganjar-se na construção de uma nova história. A ruína de Jerusalém, o exílio, não são palavras finais, não é o fim de Javé, não é a derrota de Javé. O nosso Deus não é um Deus perdedor. Pelo contrário, Ele só, né, é a nossa esperança. Ele só espera que nós, como seu povo, nos convertamos para receber a vida, que nós possamos nos voltar para Ele para receber a vida. Por isso, para nós hoje, as dificuldades e sofrimentos de nosso tempo não podem ofuscar a nossa confiança no amor e na misericórdia de Deus. Quando passamos por momentos difíceis, por sofrimento, somos chamados a olhar para os acontecimentos que são menos bons e nos perguntar: isso é castigo de Deus ou é consequência das nossas escolhas? Nunca desistir. Por mais difícil que seja o momento que eu esteja vivendo, sempre existe uma saída. Dos ossos ressequidos pode surgir vida. Das cinzas surgem vidas novas.
Se as minhas forças se esgotam, as de Deus não. Se eu estou debilitado, mas não estou sozinho, Deus continua comigo. Ele nunca me abandona. Mesmo no momento de dor, mesmo nos sofrimentos. Sempre convidado ao quê? A causa do sofrimento. Qual é a causa do sofrimento? Vontade de Deus? Castigo de Deus? Não. As minhas escolhas. As escolhas que eu faço. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a leitura do profeta Ezequiel é um desafio para nós lermos nessa perspectiva, tendo presente a sua linguagem, o gênero literário, para não nos confundir. O profeta tem visões, alegorias, que atrás de cada uma delas quer mostrar, né, justamente que a esperança está viva. Que mesmo numa dor, no sofrimento, Deus não nos abandonou. Mesmo quando nós achamos que tudo está perdido, que não existe mais vida, Deus tem poder e vai nos fazer retomar a vida. Agradeço o acompanhamento de todos. Espero que Deus também nos inspire, nos ajude a também sempre mais nos aproximar de sua palavra e nos deixar educar por ela. Uma boa noite a todos. E fala, né?